Começa agora o TV em Revista. Está programado para outubro o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Desaparecidas do Estado de São Paulo. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, vai estar à frente dos trabalhos, mas a preocupação com o assunto sempre foi uma constante aqui no Legislativo Paulista. Uma audiência pública reuniu especialistas em segurança, representantes de entidades que buscam pessoas desaparecidas para debater o problema de quem convive com a angústia da falta de notícias de um parente. Um estudo inédito realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2017 trouxe números aterradores sobre a questão. De 2006 a 2016, sumiram no Brasil cerca de 700 mil pessoas, com o estado de São Paulo liderando esta estarrecedora estatística. São Paulo tem uma taxa de registro de desaparecimento acima da taxa média nacional. Para trabalhar isso, a gente tem que investir em investigação de desaparecimentos, mas é importante a gente notar que esses números eles refletem o registro de desaparecimento e não necessariamente o número de pessoas que atualmente estão desaparecidas no estado. O objetivo do evento é chamar a atenção das autoridades e também propor e ampliar políticas públicas para a prevenção de mais desaparecimentos. É preciso avançar nas políticas públicas para atender os familiares dessas pessoas que vivem essa situação de desespero, desalento e de dúvida, para que então sejam amparadas, tenham todo o acesso à rede de serviços e para que o poder público se estruture de uma forma melhor. Recentemente foi aprovada a Lei 13.812, lei federal, que estabeleceu uma política nacional para a busca de pessoas desaparecidas, a consolidação de um cadastro nacional que está em fase de implantação. A audiência reuniu, além de organismos públicos, entidades da sociedade civil que se preocupam com o tema, como as Mães da Sé, Mães em Luta, Instituto Ímpar, entre outras. A gente precisa, primeiramente, um plano de governo muito eficaz e contínuo, com um cadastro nacional eficiente, com um banco de DNA eficiente e uma visibilidade realmente discutindo esse assunto com a sociedade num todo. O maior viés seria o Estado deixar de ser tão omisso e olhar para essa causa. Segundo estudos, cerca de 17% da população brasileira tem um parente, amigo ou conhecido desaparecido. Resolvemos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, queremos fazer um trabalho suprapartidário, queremos trazer todas as forças políticas aqui representadas na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer o real enfrentamento dessa importante temática tão deixado à margem como a política no nosso país tem deixado. Meu nome é Ivanise Esperidião da Silva, eu tenho 57 anos e sou mãe da Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. Fabiana desapareceu no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo, quando estava com 13 anos de idade. Ela tinha ido à casa de uma amiga que fazia aniversário e estava acompanhada por outra amiga. Na volta para casa, as duas se separaram e Fabiana nunca mais foi vista. O desaparecimento da minha filha, ele é um mistério muito grande, que eu não consegui nenhuma informação até os dias de hoje. É uma ferida que ela não cicatriza. Perder um filho nessa circunstância é pior que a morte. Porque quando você perde um filho que ele morre, você vive ali um momento de luto, de dor, mas também é um término do círculo da vida. Você enterrou um corpo, você sabe aonde ele está e que ele não vai mais voltar. Agora, quando ele desaparece, é muito pior, porque você convive com a dor da incerteza, de não saber o que aconteceu. Entre 2007 e 2017, foram registrados mais de 786 mil desaparecimentos, 82 mil só nos últimos 2 anos. Em 2017, no estado de São Paulo, 25.200 pessoas desapareceram, segundo o Ministério Público Paulista.
O projeto de lei 672 de 2019, de autoria do deputado César, do PSDB, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas, antes de concluir a matrícula de crianças e adolescentes, pesquisar o nome deles e também as fotos no banco de dados de pessoas desaparecidas. Neste banco de dados tem informações como nome, sexo, idade, nome da mãe e do pai, data de nascimento e do desaparecimento, naturalidade, altura, cor da pele, olhos e cabelos, além de uma foto, que pode ser uma projeção facial que simula a aparência atual. Esse projeto de lei altera a Lei 15.292 de 2014, que define diretrizes para a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. É um projeto que visa tirar a dor das pessoas, das famílias que vê o seu ente querido desaparecido. Esse projeto visa que, ao se matricular na escola, a escola busca o banco de dados para ver se aquela pessoa está desaparecida ou não. Ou até para baixar no banco de dados se ela for encontrada, porque às vezes se encontra a pessoa e ela continua no banco de dados. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela coloca aqui os desaparecidos. E a gente tem tomado informações nas entidades que cuidam disso, e eu, como prefeito, eu vi isso muito na minha cidade. Na hora da matrícula, você descobrir que a pessoa estava ali do lado e se matriculou lá na escola e os pais procurando, porque hoje os jovens eles são rebeldes. E aí você acaba descobrindo na matrícula da escola. Esse é meu projeto que vai trazer duas coisas. Abaixar o banco, que às vezes a pessoa ainda continua lá, a busca do desaparecido e foi encontrada. Para Ivanise, que já enfrenta 23 anos de saudade e preside a ONG Mães da Sé, que acompanha familiares de desaparecidos, a mudança na lei poderia mudar o rumo de muitas histórias. Esse projeto de lei é fantástico. Quanto mais mecanismos forem utilizados no sentido de tentar identificar uma criança desaparecida, maior é a chance dela ser identificada. E menor é o tempo da angústia, da dor da busca. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, orienta parentes que procurem qualquer delegacia para registrar um boletim de ocorrência em caso de desaparecimento. A partir daí, será aberto um procedimento de investigação de desaparecido com inserção de fotografia da vítima nos sistemas do Estado. Pesquisas também no banco de dados da Polícia Civil e também da Polícia Federal. O TV em Revista faz uma pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o TV em Revista. Uma nova esperança para jovens que entraram para o mundo difícil das drogas e do crime. Um projeto social no estado de São Paulo já recuperou mais de 3.000 pessoas dependentes e os levaram de volta ao convívio em sociedade. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, recebeu aqui no Legislativo Paulista jovens recuperados do projeto Socioeducativo Brasil da Igreja Universal do Reino de Deus. São jovens que cresceram dentro de uma fundação casa. Pessoas que não conhecem outra vida, que não conheciam outra vida a não ser a vida do crime. Hoje são jovens recuperados, pessoas que saíram dessa situação, estão totalmente recuperados, estão trabalhando de forma diferente. E eu fiz questão de fazer eles conhecer isso aqui, para eles entenderem realmente como é que funciona o Estado, como é que funciona a Assembleia, como é que funciona tudo, para eles terem uma nova visão de vida, né? O projeto atende crianças e jovens que entraram para o mundo do crime e das drogas e até hoje já foram recuperados cerca de 3.000 jovens. A igreja atende cerca de 20.000 jovens em todo o território nacional. Garotos que deixaram de viver uma vida no anonimato do crime para viver uma vida de paz. Hoje nós temos empresários, meninos que foram recuperados. De que forma? O trabalho socioeducativo, ele abrangeu uma parte esquecida pela sociedade. Porque quando o menor sai dessa medida, para onde ele vai? Vai para a rua, volta para a sua comunidade. Então criou-se uma opção.
através dos projetos do futebol, de teatro, de música, porque o adolescente ele sempre é envolvido em alguma coisa, é a mente em formação. O projeto explica para os jovens a importância da evangelização dentro do Centro de Reabilitação para Menores e luta pela recuperação para que os atendidos sejam reinseridos na sociedade. Lucas Gabriel Gomes, de 24 anos, saiu do tráfico de drogas e agora está reabilitado para a sociedade. Ele conta como o projeto ajudou na sua recuperação e como sua vida é hoje. Eu terminei os estudos hoje, com 24 anos. Hoje eu trabalho, tenho uma profissão de designer gráfico e tenho uma vida espiritualmente, o problema que eu tinha no passado dentro de mim já resolvida, graças a Deus. O deputado Dilmaci Santos explicou aos jovens o funcionamento do Parlamento Paulista, apresentou as dependências da casa e presenteou os visitantes com um exemplar da Constituição do Estado. Todo ser humano, quando ele tem uma chance, uma oportunidade, ele muda. O problema é que muitas vezes a sociedade, até pelo aquilo que tem acontecido, não tem acreditado muito que há recuperação, principalmente dos jovens. Mas aqui nesse projeto nós temos visto que há recuperação. Aqui nós temos só um pouquinho daquilo que tem sido feito. Nós temos mais de 3 mil jovens totalmente recuperados da vida do crime, com outra vida, com outra visão. Então é muito importante isso, sim. O Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos e estabelece normas sobre como deve ser a relação entre fornecedor e cliente. Para comemorar a data, foi criada aqui no Legislativo Paulista uma frente parlamentar para promover debates sobre o tema e encontrar formas de proteger os consumidores. Foi no começo do ano que o filho do seu Ovídio teve que vender o carro para sair do vermelho. Ele até chegou a receber metade do valor, mas a outra parte, a concessionária, só foi pagar depois de muita pressão. Ficou de pagar dentro de alguns dias. Isso se passaram assim, eu reclamando, 30 dias, o que não aconteceu. Então eu achei um caso perdido aquilo. Assim como ele, sobram reclamações de clientes que se sentem lesados no Brasil. Mas é o setor de telecomunicações que lidera as queixas em todo o Brasil. 38% das reclamações que são monitoradas pela Secretaria Nacional do Consumidor são de empresas de telefonia, internet e TV por assinatura. Na sequência, aparecem os bancos, financeiras e administradoras de cartão. E para fechar a lista, o comércio eletrônico. Não adianta você investir milhões e milhões no mercado publicitário se você não investir numa equipe de pós-venda. É fundamental que todo fornecedor de bens e serviços invista naquela equipe que vai fazer a contratação do serviço, que vai fazer a exposição do produto, mas ao mesmo tempo invista também em uma equipe que vai cuidar daquele bem maior. Porque quando você, como empresário, consegue fazer com que um cliente entre na sua porta, entre na sua empresa, entre em contato ou através das redes sociais, ou através das lojas virtuais, ou através das lojas físicas, você tem que saber que a partir daquele momento você tem um compromisso em fazer com que esse cliente saia satisfeito e divulgue para mais 2, 3. Para tratar desses assuntos e ajudar na defesa do consumidor, uma frente parlamentar foi criada na Assembleia Legislativa. Hoje nós vemos à frente dos PROCONs as empresas, os fornecedores de produtos e serviços respeitando mais o consumidor. E percebemos que o mercado, a empresa séria, ela se permanece no mercado. Nós percebemos também o consumidor interagindo mais, ele percebendo mais os seus direitos. Isso é gratificante. Isso aumenta o atendimento PROCON e sonhamos um dia que o PROCON sirva somente para educação. Sessão solene aqui no Legislativo Paulista homenageou entidades do interior do estado que prestam serviços relevantes a pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Durante a sessão solene que aconteceu no plenário da Alesp, foram homenageadas 12 entidades que prestam serviços relevantes a pessoas com deficiência em cidades do interior paulista. Uma delas é a Associação Pestalozzi de Sumaré, que atende mais de 480 pessoas com deficiência intelectual, física, autismo e múltipla, com diversos graus de severidade. São 30 anos de atuação na área de educação especial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e familiares. A importância é isso, que a gente atende o nosso município, assim, sem custo, você entendeu? Nós recebemos verba
do município para os projetos na área da saúde, educação e da assistência social. Mas é muito importante por causa disso, além deles, as famílias. A gente dá apoio às famílias. Outra entidade homenageada é o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de São José do Rio Preto. A entidade atende pessoas carentes com algum tipo de deficiência, especialmente distúrbios mentais e dependentes químicos. O hospital tem 247 leitos e uma emergência psiquiátrica. O trabalho do hospital é um hospital especializado que atende 160, tem 160 leitos SUS. Ele atende a região de São José do Rio Preto, 31 municípios. E hoje a gente tem dentro do nosso serviço uma emergência psiquiátrica e fica aí à mercê de atender essa população de mais ou menos uns 500, 600 mil habitantes. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Dirceu Dalben. A sessão solene, qual o objetivo que é? Reconhecer o trabalho e incentivar esses voluntários para que continuem prestando esse trabalho. É de suma importância para a sociedade ter pessoas que fazem dessa atividade um sacerdócio. E o objetivo do deputado Dirceu Dalben, da LESP, de todos os deputados, na minha pessoa aqui representando, é fazer com que essa honraria seja estendida ao interior do Estado e, com isso, incentivar as entidades a continuar prestando esse serviço tão relevante para a nossa sociedade. São 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental em todo o país. 2.800.000 delas aqui na cidade de São Paulo, segundo o IBGE. E somente com políticas públicas é possível garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Mas é o trabalho voluntário de entidades, como a que nós vimos na reportagem, que ajudam a amenizar os problemas enfrentados por esses brasileiros. O TV em Revista volta já. O TV em Revista está de volta. O assunto agora é segurança no trânsito de São Paulo. Uma frente parlamentar em andamento aqui na Assembleia Legislativa debateu políticas públicas para uma categoria vulnerável a acidentes, os motociclistas. O Marcos trabalha como motoboy há 21 anos. Foi lá no começo da carreira que ele sofreu um acidente que por muito pouco não lhe custou a vida. Motorista bêbado, né? Saí para fazer a entrega, 10h30 da noite, o rapaz avançou o farol vermelho. Levei uma pancada a 100 por hora, né? E fiquei em coma aí 3 meses. No último ano, 366 motociclistas perderam a vida no trânsito na cidade de São Paulo, segundo o último relatório anual da CT. Deste total, em mais de 90% dos casos, eram homens com ocupação predominante de motofretistas. A gente precisa desburocratizar, né, a lei federal para que o processo de regulamentação ele aconteça no Estado de uma forma que dê para a grande maioria dos trabalhadores, né, ter acesso a esse processo de regulamentação, que não adianta só ser uma situação que o governo pede para regulamentar, mas ninguém sabe como funciona, não tem incentivo, não tem nada, né? E para que a gente avance com esse processo, para que a gente possa ter de fato a redução de número de acidentes e de uma certa forma a gente trazer aí, né, uma tranquilidade para quem trabalha, né, e sobrevive de entrega, sobrevive da moto, né? Para tratar da segurança e debater mais políticas públicas aos motoqueiros, a Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas foi lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós que defendemos o consumidor, nós precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos equilibrar e fazer com que essa casa dê apoio ao setor, né? Dê apoio ao setor, para que o setor consiga gerar mais empregos, consiga desenvolver mais, crescer a cada dia e fazer também com que o setor entenda que o seu cliente, que é o bem maior que ele tem, é uma grande preocupação, porque você veja, hoje com essa questão dos acidentes, muitas vezes esse pai de família, ele fica ali desempregado, porque no momento que ele sofre o acidente, ele depende da ferramenta de trabalho que é a motocicleta para ele levar o sustento para a sua família. E quando se acontece esse acidente, ele fica 2, 3, 4 meses lá parado, muitas vezes passando necessidade e não tendo nem o que comer. Então, acho que essa Casa de Leis precisa dar visibilidade para que a gente possa adotar políticas públicas de apoio a essa categoria. Outra intenção da frente é fomentar o setor de motopeças.
O estado de São Paulo conta hoje com mais de 5.500.000 motocicletas. É a maior frota do Brasil. Por aqui são mais de 220 mil profissionais que ajudam a manter o setor aquecido. Nós sempre tivemos cuidado com os nossos consumidores, porque, além de tudo, nós fabricamos peças para motocicletas, fabricamos para a rede dos montadores, porém, a nossa preocupação é com o nosso consumidor também. Eu acho que o sucesso e o benefício de toda a categoria passa por um processo de regulamentação mesmo, acho que todo mundo ganha. Onde o motociclista faria os cursos, se cadastraria, não teria nenhum problema aí de fiscalização, né? E o mais importante, né? Quer dizer, se ele andar dentro da legislação, ele tem uma garantia aí de participar e contribuir com a redução de acidentes. Durante o encontro de parlamentares com representantes dos agentes penitenciários de São Paulo, o projeto de privatização do sistema prisional proposto pelo governo paulista foi amplamente discutido na LESP. Algumas importantes reivindicações da categoria foram apresentadas aos deputados. Os servidores da Secretaria de Assistência Penitenciária estiveram na Assembleia Legislativa para debater o projeto de privatização do sistema prisional proposto pelo governo de São Paulo. A situação do agente penitenciário hoje, ela é de desrespeito total do governador João Dória com a categoria. Entre os temas abordados está a melhora salarial e de condições de trabalho. Hoje nós enfrentamos uma superlotação, 235 mil presos para 173 unidades, faltam hoje 90 mil vagas para os presos e também faltam servidores. Então é uma conta que não fecha, o servidor adoece, porque o servidor penitenciário ele dá a sua vida, literalmente, dá o seu sangue. Temos muitos casos de agressão, adoecimento mental, suicídios e o governo não reconhece. Então, estivemos aqui o ano todo na LESP, falando com os deputados, trazendo nossa pauta, outras audiências públicas, mas a categoria acordou. É uma classe onde a essência deles é fundamental para o bom andamento do sistema prisional. Haja visto que nós somos aquele profissional quando o preso precisa, o indivíduo apenado, sentenciado, ele precisa, o primeiro contato é o agente de segurança penitenciário, para levar ele ao dentista, para levar ele ao psicólogo, para levar ele ao médico. Dominguinhos Poeta, agente penitenciário aposentado e consultor da série Carcereiros, afirma que em seus 29 anos de trabalho nunca viu uma mobilização tão grande da categoria. Uma expectativa para o que está começando ainda é de incerteza, mas eu acho que ele já está começando com uma mudança comportamental do agente penitenciário. Nos meus 29 anos, eu ainda não vi um encontro dessa forma. Até brinquei com os amigos, nem mesmo para churrasco eu não vi. Nem mesmo para churrasco. Então fico muito feliz do agente estar se conscientizando. Esses servidores, nossos colegas do sistema prisional, já estão com os salários arrochados, defasados, né, trabalhando em péssimas condições de trabalho. A privatização exclui mais ainda esses servidores, porque a privatização, quem ganhar a licitação para fazer a gestão dos presídios só vai pensar em lucro, vai terceirizar uma boa parte dos serviços e os nossos servidores serão excluídos. É isso que vai acontecer. Ato solene na Assembleia Legislativa homenageou o centenário de João Goulart. Depois de assumir a vice-presidência do país por 2 vezes, Jango, como ficou popularmente conhecido, foi empossado presidente do Brasil em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. João Goulart nasceu no dia 1º de março de 1919, no Rio Grande do Sul. A vocação para a política não demorou para aparecer. Aos 28 anos, foi deputado estadual. 3 anos depois, em 1950, foi eleito deputado federal e indicado no ano seguinte para o cargo de ministro do Trabalho do governo de Getúlio Vargas. Eleito 2 vezes vice-presidente do Brasil, chegou à presidência da República em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. O ministro do Trabalho no governo Jango, Almino Afonso, relembrou a importância do ex-presidente na defesa de reformas para promover a distribuição de renda. Por exemplo, a luta pela reforma agrária, que até hoje não se cumpriu no país, ele, não obstante ser proprietário de terras, foi um enorme defensor de que fizéssemos uma reforma agrária
E ele liderava isso sendo presidente da República e sendo homem proprietário de terras. Enfim, toda a história dele foi admiravelmente, eu diria, consagrada aos interesses sociais, às liberdades públicas, eu diria, ao amanhã do país. João Goulart governou o país até abril de 1964, quando se tornou exilado político após a derrubada militar. Morreu em seu apartamento no município de Mercedes, na Argentina, supostamente após uma parada cardíaca. Mas a causa da morte ainda é investigada. O presidente do Instituto, João Goulart, cobra um aprofundamento maior das investigações. O inquérito continua aberto no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E nós estamos esperando a oitiva dos Estados Unidos, né, que os agentes que são nomeados nestas investigações sejam ouvidos. Nós esperamos que a história, como está se colocando, nós estamos há 55 anos do golpe de Estado em 1976, ou seja, há mais de 40 anos da morte de Jango, e continuamos falando na necessidade de resgatar essa história, resgatar essa memória, porque afinal de contas ele se torna o único presidente constitucional de nosso país, da República até os dias de hoje, a morrer no exílio, lutando pela liberdade, pela democracia e pela justiça social de nosso país. Como uma forma de homenagear o centenário de João Goulart, um ato solene, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós estamos resgatando isso aí para mostrar que tivemos na história do Brasil homens valorosos que lutaram pela democracia, homens que lutaram pelos trabalhadores, né? E a gente nunca é tarde para você falar dessas pessoas e tentar, inclusive, reavivar, né, a memória aí da turma, que parece que o Brasil mudou, que o Brasil é um outro país. E o Brasil é um país que tem uma história de luta, uma história de pessoas que foram, depostas de forma injusta, e a gente, de vez em quando, tem que estar lembrando disso. Esta edição do TV em Revista fica por aqui. Nós temos um encontro na próxima semana com você. Até lá!